alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Santina. Vamos estudar ciências? Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje é a aula número 20. Mas antes de começar, vocês já sabem, lembram dos nossos combinados? Já lavaram as mãos? Espero que sim, hein? E outros recadinhos importantes que eu tenho. Olha lá, se puder, fique em casa. Lave sempre as suas mãos com água e sabão. Use máscara se precisar sair. E mantenha uma distância segura entre as pessoas. Vocês já sabem que, até o momento, não existe vacina. E o distanciamento social é uma das melhores maneiras de evitar o contágio por coronavírus. Entendido, gente? Isso é super importante, tá? Mas vamos lá, a nossa aula. Vocês já estão ali no ambiente certinho para começar? Estão com os materiais? O caderno, a folha de papel, o lápis, a caneta, a borracha? Tudo pronto aí, pessoal? Então, quem já está tudo certinho, pode ir já anotando a data de hoje e a aula número 20 de ciências. Para quem ainda não está pronto, eu vou dar um tempinho e eu já volto. E aí, tudo pronto? Podemos começar? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer então uma revisão de todos os conteúdos do primeiro e do segundo trimestre, tá certo? Então vamos relembrar algumas coisas que nós vimos lá no primeiro trimestre. Lembram que nós estudamos um pouquinho da química? Vocês estão lembrados que nós vimos misturas e nós vimos sobre transformações? Lembra das transformações químicas e físicas? Hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre química, tá? Vamos lá, então? A química, vocês sabem, né? É a ciência que estuda as transformações que ocorrem nos materiais que são feitas as coisas e também as transformações que existem na natureza. A química, ela está presente em todos os lugares. É uma ciência viva, ela está presente no nosso corpo, nos alimentos, nos medicamentos, nas construções, nas plantas, nas roupas que nós vestimos, nos combustíveis, em quase todos os lugares, né? Tudo que existe no universo é formado de substâncias químicas. Observem esse esquema ali, essa imagem que eu estou colocando da composição química do nosso corpo. Vejam ali. O nosso corpo, veja lá, ó, 10% dele é constituído de hidrogênio, quase 20% é carbono, mais da metade é de oxigênio, além de termos o ferro, o magnésio, o nitrogênio, o cálcio e tantos outros elementos químicos, né? São substâncias e elementos químicos que existem no nosso corpo. Então, ali vocês lembram de dois conceitos que nós trabalhamos aqui, olha só, o conceito de substância. As substâncias, quando a gente fala substâncias químicas, né, são formadas por moléculas e átomos. Por exemplo, a água é uma substância, o sal é uma substância, o gás carbônico, bicarbonato, por exemplo, que nós usamos naqueles experimentos, estão lembrados? Então, as substâncias são formadas de moléculas e átomos.
Então, anotem ali esse conceito de substância. Vou dar um tempinho para você anotar. Anotaram aí o conceito de substâncias? Agora nós vamos ver o que são átomos, né? Átomos são partículas bem pequenas que constituem todos os materiais que existem no universo, no nosso corpo e no universo de forma geral. E os átomos também são chamados de elementos químicos. Por exemplo, cálcio, ferro, sódio, o ouro, a prata, o oxigênio, o hidrogênio, o carbono. São átomos, são elementos químicos que constituem as moléculas que vão constituir as substâncias químicas. Anotem também ali, gente, o conceito de átomo. Anotaram, gente, o conceito de átomos? Parece uma coisa difícil, mas isso é super importante para nós nos acostumarmos com a química no dia a dia, não é? Vocês também já devem ter ouvido falar da tabela periódica. Olhem aqui, a tabela periódica é uma forma de organizar esses elementos químicos. Tá? Isso são os químicos, né? Lembram dos cientistas? Os químicos que organizam e descobrem novos elementos químicos. Eu trouxe aqui um exemplo de uma tabela ilustrada, mostrando onde que esse elemento está presente nos objetos ou nas coisas da natureza, né? Olhem ali, por exemplo, temos lá o nitrogênio. Olha ali, o nitrogênio, ele está presente nas proteínas que nós nos alimentamos. O oxigênio está no ar, vocês já sabem. O fósforo está nos ossos. O enxofre, o ovo, né, aquele cheiro de ovo podre, é cheiro de enxofre. O cloro, né, colocado nas piscinas. E assim por diante, né, gente? Ó, o alumínio na fabricação de aviões. O selênio nas copiadoras. O arsênio é um veneno. E assim por diante, olha lá, o bismuto nos chuveiros elétricos, o chumbo que está nos pesos que utilizam nas academias, e assim por diante. Ó, vocês estão vendo o nome, né, dos elementos químicos e onde que eles são utilizados. É muito interessante nós aprendermos do que são feitas as coisas, tá? Então, vamos lá, né, resumindo isso tudo. Olhem aqui. Os átomos se agrupam e formam as moléculas. As moléculas formam as substâncias. E as substâncias formam os materiais de que são feitos as coisas e os objetos que nós utilizamos. Entenderam isso?
Eu gostaria que vocês anotassem mais esse quadro aí. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. Anotaram aí direitinho? Então, é muito importante isso, né? Por exemplo, olha, vou dar um exemplo para vocês aqui. Átomos de hidrogênio e oxigênio formam a molécula H2O. Vocês já conhecem H2O. O que é? Várias moléculas de H2O juntos formam uma substância chamada água, não é? E aí as substâncias que existem, né, na natureza, nos materiais. Entendido esses conceitos, gente? Outra coisa também que nós falamos bastante no primeiro trimestre foi a questão, o conceito de misturas, tá? Lembram das misturas que ocorrem em nosso dia a dia? Nós fizemos várias misturas aqui, né? E também demos exemplos de várias misturas. Por exemplo, lá quando nós vamos fazer um bolo, nós estamos misturando vários ingredientes, não é? E esses ingredientes são feitos de diferentes substâncias. Tem outros exemplos de misturas, né? Por exemplo, ali, ó, o concreto, ele é uma mistura de cimento, de água, de pedra e areia, não é? Também o concreto é um exemplo de mistura. O vidro que nós utilizamos muito em utensílios da nossa casa também é uma mistura de cálcio, silício, alumínio, são vários elementos químicos que formam o vidro. Então, as misturas estão presentes no nosso dia a dia, tá? Eu trouxe aqui uma atividade para a gente revisar um pouquinho sobre misturas, né? Olhem aqui, vamos analisar o rótulo de uma caixa de leite. Então, vocês peguem uma caixa de leite que vocês tenham ali em casa, ou outro produto também, se não tiver o leite, tá? Eu vou fazer aqui junto com vocês, depois vocês podem fazer ali com outro produto na sua casa, tá? Então, nós vamos analisar essa parte aqui, onde diz assim, informação nutricional, tá? Olhem na tela aqui, pessoal, que acho que fica melhor de vocês visualizarem, tá certo? Ali, olha. Então, nós vamos analisar essa embalagem, tá? Eu vou fazendo algumas perguntas e nós vamos, né, procurar a resposta na embalagem. Então, vamos lá, ó. Quais as substâncias que contém no leite? Então, vamos observar lá, olha lá. Tem carboidratos, tem proteínas, tem gorduras, não é? Isso são substâncias.
né? Porque elas são feitas de diferentes moléculas e átomos. E outra coisa também, qual a quantidade dos elementos químicos sódio e cálcio? Observem ali, quanto tem de sódio? Olha lá, 160 miligramas. Quanto tem de cálcio? 226 miligramas, nesse caso aqui, não é? Então, eu quero que vocês façam isso ali na embalagem que vocês tiverem em casa, tá? Outra coisa também, observem logo abaixo ali na imagem da informação nutricional, tem lá ingredientes. Lembram disso? Olha os ingredientes que contém essa embalagem, por exemplo, aqui. Tem leite integral, tem estabilizantes, monofosfato de sódio, difosfato de sódio, trifosfato de sódio, citrato de sódio. Vocês estão vendo quantas substâncias químicas que contém ali os ingredientes desse leite, né? Então, olha a pergunta número 4. Vamos ver. Podemos dizer, então, que o leite é uma mistura de substâncias? Vocês concordam com isso? Então, vou dar um tempo para vocês registrarem, né, essas observações que vocês fizeram ali na análise de um rótulo de leite ou de outro alimento aí que vocês têm em casa. Vou dar um minuto para que vocês façam o registro.
E aí, conseguiram fazer as anotações aí do rótulo da embalagem de leite ou de outro produto ali? Então, chegamos à conclusão de que o leite é uma mistura de vários elementos químicos e substâncias. Anotaram tudo ali, pessoal? Então tá joia, né? Vocês lembram das aulas passadas, né? Que nós fizemos muitos experimentos, muitas misturas, não é? E hoje nós vamos fazer mais uma que eu trouxe para vocês. Olha só, mas importante, antes de qualquer coisa, vocês sabem que para fazer experimentos em casa ou na escola, tem que ser sempre com a presença de seu professor ou da sua professora, ou então de uma pessoa adulta ali para ajudar você, tá certo? Para não ocorrer nenhum acidente. Tudo bem? Nunca faça nenhum experimento sozinho. Combinados assim? Hoje nós vamos fazer um experimento bem legal, tá? Para isso nós vamos precisar de alguns materiais. Veja lá, água morna, por isso que precisa de uma pessoa adulta para ajudar você a esquentar. Amido de milho, tintura de iodo, aqueles tabletes de vitamina C, água oxigenada. E aí nós vamos fazer o seguinte, observem aqui que eu vou mostrar como fazer. Então, gente, a primeira coisa que nós vamos fazer, pegar 2 tabletes desses de vitamina C e colocar num pouco de água morna, assim, ó, como está aqui, eu já deixei pronto para vocês, né, verem como é. Depois, nós vamos pegar 20 gotas dessa solução aqui. Olha só, eu vou pegar uma seringa, porque eu não tenho conta-gotas, tá? E vamos colocar, então, 20 gotas num pouquinho de água aqui, ó, água morna também. Vamos lá, então, ó, contar 20 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí, 20 gotas, tá? E vamos deixar ali, certo? E aqui está, né, então, uma solução de água com a vitamina C. Vamos deixar aqui. Agora, num outro copo, coloca um pouquinho de água morna e vamos colocar 20 gotas de iodo, tá? Aquela tintura de iodo que a gente pode comprar na farmácia, né? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e não deu. Mais 2, 19, 20. Olha lá, 20 gotas dessa tintura de iodo. Vocês estão vendo que cor que é o iodo, né? Uma cor meio acobreado, né? Meio laranja, um pouco mais escuro. Entendido aqui, gente? Ó, são 2 soluções, né? Que a gente fez, 2 misturas. Agora, num outro copo aqui, nós vamos colocar 50 ml, até peguei esse medidor aqui, né? E aí eu vou colocar 50 ml de água oxigenada, tá? Então, vamos colocar lá 50 ml, tá? Já tinha colocado. Ó, vocês estão vendo, e vamos colocar nesse outro frasco, 50 ml de água oxigenada, tá? E aqui nesse copo, eu diluí já o amido de milho num pouco de água morna, tá? Pra gente poder ter o amido. Vocês já sabem o que é o amido, não é? Então, nós vamos colocar 2 colheres, mais ou menos, desta mistura de água com o amido de milho aqui, né? E ficou essa cor. Então, nós temos aqui, ó, 3 soluções, tá? É isso que a gente vai usar e vamos observar o que vai acontecer, né? Então, deixa tudo aqui.
Agora nós vamos, primeiro, misturar a vitamina C com o iodo e colocar aqui junto com a água oxigenada. Eu vou colocar os dois aqui já e nós vamos observar o que vai acontecendo, tá ok? Vamos lá então, gente? Vamos torcer para que dê certo, né? Vocês sabem que às vezes um experimento dá um resultado diferente do que a gente pensa, né? Então vamos lá. Perceberam? Foi muito rápido, né? Olha, observem. Viram a mudança de cor? Olha só, né? Viram que bacana? Olha, tá ficando cada vez mais, né? Vamos pôr aqui uma folha branca para vocês verem melhor a cor. Olha, mudou de cor. Vocês perceberam que ficou bem cor de rosa e foi ficando cada vez mais escuro, mais azul, não é? Legal, né, pessoal? Gostaram dessa experiência? Então vamos lá. Então, vocês gostaram? Viram a transformação que ocorreu? O que aconteceu aí, né, pessoal? A vitamina C e o iodo reagiram com a água oxigenada. E o iodo, vocês sabem que ele é revelador de amido. Então, a água oxigenada, primeiramente, inibiu o iodo, mas depois a vitamina C inibiu a água oxigenada e mostrou o amido revelado pelo iodo, tá? Então, olhem aqui que eu vou explicar melhor isso para vocês. Olhem aqui, ó. Então, assim, ó, vocês sabem isso, nós já, né, utilizamos em outros momentos, né, que o amido de milho, que é aqui, que está dissolvido aqui na água, eu vou colocar umas 2 colheres aqui e vou colocar o iodo, só para vocês verem. O iodo reage com o amido formando uma cor, vejam bem, olhem aqui, olha só. Eu vou colocar uma folha branca aqui para vocês verem melhor. Tá vendo? Ó, ficou uma cor bem azulada, roxeada, não é? Então, o que aconteceu naquele experimento é que, no primeiro momento, o iodo, ele é cortado, inibido pela vitamina C. Mas a água oxigenada inibe a vitamina C e faz com que o iodo e o amido reajam e daí aparece a cor azulada, né, meio roxeada. Então é isso que aconteceu lá naquele experimento, né, uma reação, o iodo com o amido revela essa cor meio roxeado, tá? Entenderam? Bem legal, né, gente? Brincar com misturas. Bem legal esses experimentos, não é? Então, gente, vamos lá, continuando. Vocês lembram também desse personagem aqui, olha, Antoine Lavoisier? Vocês lembram dele, que é considerado o pai da química e um dos maiores cientistas da história, não é? Foi ele que elaborou essa frase aqui, olha só, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lembram dessa frase? Que quando nós começamos a trabalhar transformações, que as coisas na natureza, vocês viram ali, né? Misturei 2 soluções e ocorreu uma transformação, uma mudança de cor, não é? E então, vamos lá revisar um pouquinho o que são as transformações. Vamos relembrar que nós trabalhamos as transformações químicas e as transformações físicas. Lembram que nós experimentamos aqui várias coisas? Vamos então relembrar, olhem aqui, ó, lembram desse experimento aqui? Observem, lembram do ovo cru e o ovo cozido? Quando a gente aquece o ovo, ele se transforma, não é? E que tipo de transformação que acontece aqui com o aquecimento?
É uma transformação química ou uma transformação física apenas? Olhem o ovo, né? Ele mudou a consistência, mudou a cor, não é? A estrutura dele mudou. Então, quando muda isso tudo, nós chamamos de transformação química, né? O calor alterou a estrutura das proteínas, que o ovo ele é feito de proteínas, né? Fazendo com que a clara e a gema, né, que estavam num estado líquido, fiquem sólidos, né? Então mudou, ocorreu uma transformação química, não é? Agora observe esses outros experimentos aqui que nós fizemos, ó. Estão lembrados? Então, uma latinha de alumínio e nós amassamos. Daí uma folha de papel também foi amassada. O que é isso? É uma transformação física ou uma transformação química? Vamos ler, pense um pouquinho ali. É uma transformação física, né? Não alterou a estrutura ali, continua sendo o alumínio e continua sendo o papel, não é? Só está amassado, mudou o formato, não é? Agora, lembram de mais esse experimento aqui que nós fizemos? Olhem aqui. Lembra que nós misturamos o leite e o vinagre? Muitos alunos e alunas fizeram esse experimento, né? E viram o que aconteceu? Isso aí ocorre uma transformação química ou uma transformação física? O que vocês acham? É uma transformação química, né? Ocorre ali o leite, ele desintegra totalmente, né? Não tem como retornar. Então, olha só, vamos aqui resumir o que são transformações físicas e químicas. Olhem aqui essas imagens, olha aqui. Transformações físicas, elas são reversíveis, podem ser desfeitas. Por exemplo, lá, o gelo, ele está sólido e ele pode voltar a ser líquido. Não muda a composição, né? Que é a água. O ouro, por exemplo, ele está num formato de anel. Se eu derreter o ouro, ele fica um outro formato, mas ele continua sendo ouro, é apenas uma transformação física. A mesma coisa o papel, está amassado, posso desamassar, mas vai continuar sendo o papel. Então, transformações físicas podem ser reversíveis, podem voltar ao estado original, tá? Já as transformações químicas, como, por exemplo, ali uma fruta que está apodrecendo, o leite que está azedando quando foi misturado com vinagre, uma esponja de aço que ficou molhada, ou então fósforo que é queimado, são transformações químicas, quer dizer, são irreversíveis, né? E não podem ser desfeitas. A laranja não vai voltar a ser a laranja boa de novo. A esponja de aço não vai voltar a ser como antes, né? O leite não tem como voltar a ser o leite de novo, não é? Então, são transformações químicas, tá? Apesar de que, gente, olhem aqui essa próxima imagem, ó. Existem transformações químicas que são reversíveis, tá? Por exemplo, quando nós tomamos sol, nossa pele, ela muda de cor, é uma transformação química, mas com o tempo ela vai se desgastando e volta novamente a cor, né, anterior. Assim também a ferrugem de pregos, dependendo do material, ela pode ser lixado, né, como por exemplo os portões, né, as grades que podem ferrujar, é lixado, passado alguns produtos e pode, né, voltar também ao estado original. Então, dependendo de algumas transformações químicas, podem ser reversíveis também, tá? Então, concluindo sobre transformações, vamos lá, ó. Então, vamos ver aqui, ó. A transformação química é uma mudança que leva à formação de novas substâncias. Ela pode ocorrer por meio da liberação de um gás, mudança de cor, cheiro, textura, né? E normalmente é irreversível. Já a transformação física é uma mudança que não provoca alteração na característica química do material. E ela pode ser reversível, tá certo? Vou dar um tempinho ali para vocês copiarem esses dois parágrafos sobre o que é transformação química e transformação física.
Copiaram aí, gente? E vocês entenderam, então, o que são transformações químicas e transformações físicas? Vocês podem procurar outros exemplos ali na sua casa, né? Tantos outros materiais que nós temos aí, tá certo? Mas, gente, falando em transformação química, olhem só, vocês lembram desse experimento aqui, ó? Que eu trouxe aqui a fotografia do Léo, lá da Escola Dom Manuel, que ele fez, vocês lembram, com a ração e com o pão que nós deixamos com sal, sem sal, com água e sem água? Lembra desse experimento que nós fizemos? Olha só, vocês lembram desse aqui? Eu fiz com ração de cachorro, não é? E aí, olha o que aconteceu. Somente aquela que estava molhada que apodreceu. Não é aquele que estava seco e com sal, não apodreceu. Nós falamos sobre isso, que o sal é um conservante. Vocês lembram disso? Mas por que apodrece? Vocês lembram qual é a causa do apodrecimento? Por que os alimentos e as coisas estragam? Lembram quais são os causadores do apodrecimento? Lembram? Vamos lá, então, olha só. O apodrecimento é causado por dois tipos de seres vivos, que são os fungos e as bactérias, que eles existem na natureza. E eles provocam uma transformação química ali no material que eles vão decompondo. Por isso que os fungos e as bactérias são seres decompositores. Estão lembrados disso, gente? Olhem aqui, ó. Vamos ler esses dois parágrafos, ó. Os seres decompositores, bactérias e fungos, são seres decompositores que se alimentam dos restos de seres vivos, como cadáveres de animais, restos de plantas e alimentos. Quando os fungos e bactérias encontram um material
que tem bastante nutriente, num ambiente úmido e pouca luz, eles invadem os tecidos do material e decompõem as substâncias ali presentes, principalmente os açúcares, dos quais os fungos e as bactérias se alimentam. Entenderam, gente, por que quando nós deixamos um pão lá num lugar que é úmido e sem luz, os fungos e as bactérias ali vão atuar e vão decompor, né? Se alimentam, né, desse material, desses nutrientes que contém. E qual a importância disso, né? Olhe lá. Os fungos e as bactérias são muito importantes na natureza, porque eles mantêm o equilíbrio ecológico, né? Imagina se não houvesse a decomposição, pessoal. Imagina quanto lixo que não teríamos, não é? Então, vejam lá, vamos ler ali, ó, o segundo parágrafo. Bactérias e fungos são responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica, que vem dos organismos que já estão mortos ou dos resíduos, né? Transformando isso em substâncias mais simples, que daí voltam, né, para a terra, e daí vão servir de nutrientes para os vegetais, e aí começa todo o ciclo dos materiais, né? E para vivenciar isso, vocês lembram que nós fizemos a mini composteira? Lembram ali? Olha, a Luísa, lá da escola Jardim Santo Inácio, fez, e como é que está, hein, gente? Vocês estão cuidando ali da composteira de vocês? Olha aqui também, lá da Escola Promorar, o Cauã fazendo a sua composteira, né? E também aqui, lá da Sônia Kensky, o Enzo e a Sofia, né? Olha só. E aqui também da Escola João Macedo, o André, a Luna, a Luísa, fizeram composteiras. Aqui também, ó, a professora Isabel, lá da Escola Joaquim Távora, também fez, ó, o Matheus, a Nicole, né? E também aqui da Escola Joaquim Távora, a professora Joana Dark mandou também do Miguel, da Heloíse, do Emanuel, também lá da Otro Bracarense, o Tiago, a Gabriela, o Tiago, né? E também da Escola Lapa, a Júlia, o Éder, a Angeline. Olha só os experimentos que vocês fizeram, né? Parabenizo, eu quero que vocês registrem tudo o que está acontecendo ali com a composteira de vocês, tá bom? Então, viram quantas coisas legais nós aprendemos no primeiro trimestre desse ano? Você gostou dessas aulas sobre misturas e transformações? Eu espero que sim, né? Gente, mas hoje nós estamos chegando ao final da aula. Na próxima aula nós vamos continuar, tá? Trazendo mais revisões do segundo trimestre. Mas eu quero me despedir aqui hoje com esse sorriso lindo aqui da Laura, lá da Escola Municipal Ulisses Falcão Vieira, né? E com isso eu me despeço e até a próxima aula, pessoal, quando nós traremos mais ciências para você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!